E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sei que tá todo mundo bem. Olha só, como prometido no último vídeo, a gente vai dar continuidade ao bate-papo que eu tive com o meu mestre Saulo aqui em casa. A gente parou no último vídeo prometendo falar do texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Afinal, esse texto, ele fala que Jesus Cristo deixou de ser Deus quando encarnou? Será que ele era Deus e quando se tornou semelhante ao homem, ele deixou de ser Deus? Pois é sobre isso que a gente vai meditar, porque a palavra de Deus é para meditar. Será que Filipenses, capítulo 2, será que a epístola aos Filipenses, no capítulo 2 especificamente, será que Paulo está tratando de cristologia? Porque aí onde está a questão. Muitas pessoas usam para negar usam esse texto para negar a divindade de Cristo e tratam o texto como se fosse um texto cristológico. Mas se você for observar, tem um detalhe. Na verdade, Paulo não vem falando de cristologia. Paulo usa, isso aqui é fascinante para você que está nos acompanhando. Primeiro a gente tem que ter entender o cenário de Filipenses. Isso mesmo. Essa epístola é uma epístola chamada de Epístolas da Prisão. Isso mesmo. Paulo estava preso na ocasião que ele escreveu essa epístola. Epafrodito foi visitar ele e tal, foram levar ofertas e outras coisas mais. Paulo estava na sua prisão lá em Roma. Mas o que acontece? Tem uma coisa interessante aqui. A cidade de Filipos, ela recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. Isso, Filipe. Isso, e só um detalhe, ela foi a primeira igreja cristã da Europa a ser alcançada. Foi a primeira igreja cristã da Europa, foi a igreja que se encontrava na cidade de Filipe. E uma outra coisa importante é que os cidadãos de Filipe eram orgulhosos. Eles se sentiam superiores. Por quê? Porque eles tinham status dado pelo próprio Império Romano. Ou seja, faltava humildade. Faltava humildade. Era um povo orgulhoso. Isso. Agora pense, se eu tenho uma cidade orgulhosa, se eu tenho um público orgulhoso, esses irmãos se convertem, você acha que isso não vai para dentro da igreja? Com certeza. A pessoa diz assim, rapaz, olha, eu moro em Filipos. Eu moro na cidade que recebe o título do pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande! Então, parece que a soberba e a arrogância estava predominando ali na igreja de Filipos. Como eu sei disso? Porque Paulo vai usar 4 exemplos e ele vai corrigir os irmãos. Número 1, ele usa o exemplo dele. Ele diz, eu, Paulo, estou em cadeias, eu estou preso. E Paulo diz assim, eu podia muito bem preferir, escolher, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz, mas por amor de vós, eu prefiro ficar na carne porque eu serei mais útil. Então, o que é que Paulo está mostrando? Paulo poderia usar o seu privilégio de partir para estar com Cristo, que seria algo glorioso, mas por amor dos irmãos ele decidiu, ou preferiu, seria a melhor tradução, porque ninguém decide, né, se é agora ou não, mas Paulo preferiu estar com os irmãos para poder ser mais útil para a igreja. Então, Paulo deixa algo glorioso e se submete a cumprir uma missão sem desprezar em nenhum momento essa glória que tanto ele almejava. Isso mesmo. Segundo exemplo, Paulo dá o exemplo principal, que é o exemplo de Cristo. Isso mesmo. Ele diz, olha, pois conheceis, no próprio contexto que a gente está explicando, Paulo está dizendo assim, olha, vocês aí precisam permanecer firmes, lutando pela fé evangélica, num só espírito, num só coração, da mesma fé, eu estando ausente ou presente. Ele fala assim, vocês precisam falar a mesma coisa, vocês precisam ter o mesmo sentimento. Sabe uma coisa? Tem um sentimento que houve em Cristo Jesus? Isso. Aí ele vai dizer qual sentimento houve em Cristo Jesus. Ele vai dizer, pois subsistindo em forma de Deus, ou em natureza de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e ele vai descrevendo. Depois Paulo usa o exemplo de Epafrodito, capítulo 2, do verso 12 em diante, que para levar uma oferta para Paulo, arriscou a sua vida de tal maneira
que ele quase morria. Isso mesmo. Diz a Bíblia que ele adoeceu mortalmente, mas o Senhor se compadeceu dele. Veja, alguém que deixa o seu conforto, o seu privilégio, para ajudar uma outra pessoa. Depois ele usa o exemplo de Timóteo. Ele diz, Timóteo, o emissário, e Timóteo muito se esforçou pela obra do Senhor, vocês devem receber ele bem. Aí Paulo conclui o capítulo 2 dizendo assim, homens como esses devem ser sempre honrados. Então, analisando todo esse contexto, a epístola não está defendendo uma cristologia, ela só está dizendo sobre soberba, arrogância, unidade e humildade. Isso mesmo. Quando fala sobre isso, aí Paulo está dizendo assim, olha, pessoas que tinham tudo para não servir e usar do seu direito para ter autonomia acima das outras pessoas, para ser superior às outras pessoas, fizeram o quê? Não, eu não vou usar disso por amor de vocês. Agora está colocado o contexto. Agora sim. E aí agora a gente vai entender, de fato, o que é que Paulo está falando nesse Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Vamos ler? Vamos lá. Tende em vós aquele, eu gosto dessa versão que ela diz isso, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, a gente tem que fazer uma pergunta para esse texto. Qual sentimento houve em Cristo Jesus? Aqui a gente já começa a compreender o texto. Isso. Qual sentimento que houve em Cristo Jesus? Só para que vocês entendam o que Paulo está falando, querendo exortar essa questão da unidade e humildade, se a gente ler um pouquinho antes, o verso 4, ele vai dizer assim, ó, o verso 3, ele vai dizer assim, 2, 3 de Filipenses, nada façais por contenda ou partidarismo ou vanglória. Lembra do contexto que eu acabei de explicar? Mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Então ele está tratando mesmo sobre humildade, não é cristologia, é sobre humildade. No 4 ele diz, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro ou dos outros. No verso 5 ele fala, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pergunta é, qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Aí vai descrever qual foi o sentimento. Isso. Número 1. O qual, subsistindo em forma de Deus, existindo acima de todas as coisas em natureza de Deus, forma, em natureza de Deus, essência de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que devia se apegar. Isso mesmo. Agora vamos lá. É aqui onde está o X da questão. Usam esse texto aqui para dizer o quê? Olha, quando diz que ele não considerou ser igual a Deus, está dizendo assim, está vendo? Ele não considerou ser igual a Deus porque ele deixou de ser Deus. Mas não é isso. Qual é o contexto da epístola? Humildade. De pessoas que estavam num contexto que a soberba prevalecia e pessoas abandonam seus privilégios para poder ajudar outras pessoas, para servir outras pessoas. Não quer dizer que não tem essas outras coisas. Eu gosto de dar um exemplo de alguém que tem um carro, mas decide ir para a igreja a pé. Ele continua sendo dono do carro, ele só não fez o uso do seu carro, mas ele continua sendo dono. Esse texto, ele fala de alguém que era essencialmente Deus, Que Jesus, poderia usar desse título. É fato, ele é Deus, mas ele não se apegou a isso. É isso que o texto está dizendo. É isso mesmo. Ele não se agarrou a essa verdade. Ele simplesmente, sendo Deus, ele se humilhou. Se humilhou. Então aqui a gente começa, eu gosto de falar que esse texto eu aprendi com o mestre Marcos Granconato. Eu gosto que Marcos Granconato diz que esse texto está em formato de V. E ele diz que é V de vitória. Aí ele explica por quê. Ele diz, no mais alto nível, subsistindo em forma de Deus. Desce os degraus da humilhação até provar a morte de cruz, uma morte vergonhosa. Ele diz, e sobe os degraus da glória. Sim. Na sua exaltação. Sendo exaltado. E ele explica tudo isso, né, em forma de V. Eu acho fascinante isso. Mas olha, o verso 6 diz, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que devia se apegar, né? Conforme aqui usa outra palavra. Mas o verso 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui está a bronca da questão. Porque quem diz que Jesus deixou de ser Deus, diz que esvaziar de si mesmo é ele deixar a sua divindade. É esvaziar-se da sua divindade. Da sua divindade. Ou, dos seus atributos. Como alguns dizem aí, abrir mão de ser Deus. Da sua Ou divindade. abrir mão de sua divindade.
Isso, é só imagina algo preenchido, cheio, e você esvaziando. Isso É mesmo. isso. Ele quer dizer isso, esvaziar, é isso. Preenchido, cheio, e você esvaziou. Mas aqui está dizendo assim, ó. Prestem atenção. Aqui está dizendo, o qual esvaziou-se da sua divindade. Não. Aqui está dizendo, mas esvaziou-se a si mesmo. A gente está falando de sentimento. Sim, quer ver uma coisa interessante, Saulo? Eu sempre vi isso. Esse texto está falando um pouco antes que aquelas pessoas deviam ter o mesmo sentimento. E considerar o outro superior. Se esse texto está dizendo que Jesus devia se esvaziar de sua divindade, ele está dizendo também que as pessoas deveriam ter o mesmo sentimento. Então, se ele está dizendo que as pessoas deveriam deixar de ser humano, é como é que ele diz assim, André, que tem em você o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Ele se esvaziou de sua divindade, de sua natureza, de sua essência. Você também deve se esvaziar de sua natureza e de sua essência, porque eu tenho que seguir o mesmo exemplo. Como é isso? Eu vou deixar de ser eu mesmo? Eu vou ser o quê, né? Eu vou ser o quê? Um homem deixa de ser homem, vai ser o quê? Aí vamos lá. Muito boa observação. Mas esvaziou-se a si mesmo. Aí ele vai dizer como foi esse esvaziamento. Sim. Tomando a forma de servo. Aí volta para a questão da epístola. Então, o esvaziamento dele aqui é uma humilhação. Eu gosto de usar a seguinte frase. O esvaziamento de Cristo não foi, nada lhe foi tirado da sua essência, mas houve um acréscimo. Interessante que ele se esvaziou acrescentando. Como assim? Acrescentando carne a Deus. Isso mesmo. Ao Redentor. É uma humilhação, Saulo. Esse esvaziamento é uma humilhação, porque o texto diz, no versículo 8 diz, e achando-se na forma de homem, humilhou-se. Humilhou-se. Humilhar-se não é ele deixar de ser Deus. Para Cristo ser homem, segundo esse texto, é uma humilhação. Para ser uma humilhação para Cristo ser homem, presta atenção nisso. É necessário que ele continue sendo Deus. E tem uma coisa interessante, André. Se a gente comparar Deus com o homem, o superior é Deus. Sim. Comparar Deus com o homem, o superior é Deus. Com certeza. A partir do momento que esse Deus aqui, o Senhor, veste a pele de homem, ele se humilha também. Se humilha, é isso Então mesmo. é aqui a ideia. Mas como ele vai se humilhar, como você falou, se ele deixou de ser o que é? Então ele tem que continuar sendo aquele humilhado. Para que isso seja humilhação. Exatamente. Porque se ele deixa de ser Deus, como muitos entendem, ele passa a ser somente homem e não tem nada De humilhação disso. em ser homem. E tem um outro problema disso que eu gosto de falar muito. Deus é imutável. Isso Se é Bíblia. Jesus deixa de ser Deus com a encarnação, logo Deus mudou. E não é qualquer mudança. Não é uma mudança de atitude. De juízo. Ia fazer um juízo e deixou de Não, fazer. é mudança de essência, cara. É mudança de natureza. De quem ele é. natureza, de quem ele é. Ou seja, não é aquele caso do rei que o Senhor mandou o profeta dizer assim, ó, diz lá, põe tua casa em ordem porque morrerás. O rei vira para a parede, começa a orar e o Senhor fala assim, ó, vai lá e diz que ele vai viver mais de 15 anos. É um tipo de arrependimento ali. Essa mudança, esse arrependimento ali, não é nada da sua essência, do seu caráter. Não. É simplesmente dizendo assim, se arrependeu, mais chance. É, isso. A ideia de uma chance por causa do arrependimento. Como aconteceu em Nínive. E outros casos Isso também. não é que Deus está mudando a sua essência. Agora, dizer que Jesus Cristo, sendo Deus, ao encarnar, ele deixa de ser Deus, aí nós estamos dizendo que ele mudou em essência. Por isso que Aí- isso é Heresia. Na verdade, não é considerado cristão, não é considerado uma igreja cristã É sério. quem nega a divindade e a humanidade de Cristo. Porque também tem o outro lado da moeda, né? Diz as Escrituras que uma das características do espírito do anticristo, o espírito, não a pessoa, mas o espírito do anticristo, é negar que Jesus veio em carne. Misericórdia. Então a gente também tem que aceitar o outro lado da moeda. Ele também tem que ser homem. Agora a gente está caminhando para algo, André, para o nosso vídeo não ficar tão longo aqui. A gente está caminhando para algo. Com base no que a gente está falando até agora, o Redentor tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo. E isso? Se ele fosse só Deus, Deus morre. Não. Impossível. Se ele fosse só homem, ele até morreria. Mas ele não seria capaz, sendo só homem,
de pelejar contra a culpa eterna do homem, contra o pecado do homem, contra a queda. Eu gosto de uma frase de Calvino, que Calvino diz assim: sendo plenamente homem, ele é o substituto perfeito de homens. Sendo plenamente Deus, ele golpeia o meu pecado, vence a morte e ressuscita e me dá uma nova vida. Amém. Eu acho fascinante isso. Amém. Porque as duas naturezas, Jesus tinha que ser Deus e homem para a redenção alcançar todos os homens. E é interessante que o efeito da redenção, eu ouvi, você tem um livro ali dele, o Carlos Oswaldo, dizer algo interessante. O Carlos Oswaldo, ele num debate que ele diz, esse é um teólogo, já está com o seu top mesmo, um dos melhores, eu cito ele no meu livro também. Carlos Oswaldo diz algo interessante, ele tem um videozinho só em áudio, tá até no YouTube também, ele diz assim... Eu vou colocar o link aqui no vídeo também. Pronto, ele diz assim, além do arminianismo e do calvinismo, além do arminianismo e do calvinismo, nesses debates sobre salvação, ele diz assim, existe uma linha teológica, que é o calvinismo, que diz que Cristo morreu só pelos eleitos. A gente está entrando em outro assunto, mas Cristo morreu apenas por um grupo de pessoas. Só pelos eleitos, pela igreja, só pelos seus, pelas suas ovelhas. E Carlos Oswaldo diz algo interessante, ele diz assim, eu não humilho o sangue do Cordeiro apenas a um grupo de pessoas, porque Colossenses diz que o seu sangue derramou para purificar até as coisas celestes. Fascinante. Fascinante mesmo. Então, o sacrifício de Cristo é tão superior que diz a Bíblia em Colossenses, né, que para que com ou pelo seu sangue purificasse as coisas que estão nos céus e na terra e todas as outras coisas, por meio do sacrifício dele. Então, o alcance do sacrifício de Jesus é algo precioso. Logo, ele tem que ser também um cordeiro eterno, ele tem que ser um redentor eterno. Olha só, Saulo, é importante você entrar nesse assunto agora, que a gente já está caminhando para o fim, que a gente enfatizou até agora que Jesus é Deus. Isso. Nós cremos nisso e defendemos isso, mas a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de enfatizar no mesmo nível que ele é homem. Ele diz no verso 8, e se achando na forma de homem, plenamente Deus. Isso. Aí esses teólogos hereges falam assim, mas como é que a pessoa pode ser 200%, né? Eu vi um teólogo falando assim, negar a divindade e a humanidade de Jesus é heresia, tem outro nome. É heresia. O que é heresia, queridos? É um ensino que vai de encontro aos fundamentos da fé cristã. Dizer que o Redentor não era homem ou não era Deus, isso é uma heresia. Então a gente não tem outra forma para falar, tem que ser heresia. Mas esses defensores aí, eles falam assim, não, veja só, nenhum homem é 200%. Como é que a pessoa pode ser 100% homem e 100% Deus? Ninguém é 200%. Mas peraí, quem está somando? A gente só está dizendo, não é uma soma, a gente está dizendo um homem pleno e um Deus pleno. Eu nem gosto de usar esse negócio de porcentagem. Eu gosto de usar pleno. Pleno. Plenamente homem, plenamente Deus. Então, natureza humana, natureza divina. Mas ele continua. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, um dos níveis dos sentimentos que Paulo estava falando aqui também é a obediência. Tendo em vós o mesmo sentimento. Uma das características que deveria se imitar era a obediência. Obediência ou a submissão diante de Deus Pai. Quer ver uma coisa interessante? Nesse mesmo texto, mais à frente, nessa mesma epístola, mais à frente, Paulo vai dizer: rogo a Sintique e a Evódia que falem a mesma coisa. Então, Paulo volta sempre a abordar a questão da unidade. Do parceirismo, da humildade. Ele diz isso aqui em Filipenses também, no capítulo 4. No início do capítulo 4 ele começa a falar isso. Mas aqui ele continua, vamos continuar, né, para a gente fechar. A sua obediência levou ao último estágio, a morte de cruz, que é uma morte vergonhosa. Uma morte vergonhosa. A morte de cruz era muito vergonhosa. Sim. É interessante que Paulo faz esse trocadilho, né? Paulo diz assim: escândalo para uns, para os judeus, vergonha para os gentios, para nós poder de Deus. Então, que para uns considerava vergonha, outro era escândalo. Como é que pode o Salvador dos judeus morrer numa cruz, que só ia para a cruz, segundo Deuteronômio, quem cometesse um pecado passivo de morte? Então era uma vergonha, mas ele foi para lá. Aí o texto diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O verso 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Senhor. Sim. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Querido, Senhor para nós, a gente usa como um símbolo de respeito a uma pessoa mais velha. E às vezes nem mais velha. No meio militar usa para alguém que tem uma posição de autoridade superior. Patente. Para patente. Sim. Só que aqui diz que Jesus é Senhor para a glória de Deus. No contexto judaico, Senhor, você sabe muito bem que Senhor é um título de divindade. Isso mesmo. O texto está falando tanto de humildade e tudo isso, que quando chega no verso 12, Paulo retorna a usar os exemplos que eu falei. Olha o que ele diz: de sorte que, meus amados, como sempre obedecestes, não como apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa, ou desenvolver a vossa salvação no temor e com tremor. Porque Deus é o Deus que opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aí depois ele continua: fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda. E aí Paulo volta dentro do contexto, enfatizando a unidade, a humildade, o respeito de um irmão com o outro. E por mais que você tenha um status grande, você deve considerar o outro superior. Esse texto, André, prova que Jesus deixou de ser Deus? Não, pelo contrário. Para mim esse texto, embora ele não tenha esse foco, não é o objetivo de Paulo defender que Cristo é Deus ou não é. Ele está, como você muito bem explicou, apenas usando o exemplo de Jesus Cristo, da humildade. Só se encaixa a humildade se ele continuou sendo Deus. Isso está muito claro nesse texto. Então esse texto para mim é mais um que prova que Jesus Cristo sempre foi Deus e nunca deixou de ser Deus. Então é isso mesmo, pessoal. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, não diz nada a respeito de Cristo ter deixado de ser Deus. O texto não está falando que Deus mudou, que Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo, na encarnação, tenha mudado sua essência, sua natureza e tenha deixado de ser Deus. Eu creio que o meu debate aí, o meu bate-papo com Saulo, com o mestre Saulo, foi bem proveitoso e eu gostei muito porque ele destrinchou, ele contextualizou esse texto de Filipenses, capítulo 2, né? Ele falou um pouco dessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com o teu pessoal, com teus amigos, se inscreve no canal, dá o teu joinha, que a gente vai continuar colocando vídeos aqui no canal, falando a respeito da palavra de Deus. Esse é o objetivo, né? Falar da palavra de Deus, porque como eu sempre digo, a palavra de Deus é para meditar.